O tema da mensagem hoje é: toda figueira precisa arrepender-se. E o texto que nós vamos ler e vamos meditar nele hoje é Lucas capítulo 13, dos versículos 1 até o 9. Abra sua Bíblia então em Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Esse é o texto no qual nós vamos meditar essa noite, amém? Bíblia aberta, texto na mão, vamos fazer a leitura, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim o texto: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, contou esta parábola: o homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Com a Bíblia aberta ainda, feche os seus olhos. Papai do céu, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu livramento, por nos dar esta oportunidade rica, ímpar, para podermos ouvir da tua voz. Te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio, como já tem sido feito esta noite. Ministra nos nossos corações, abre a nossa mente e retira toda preocupação, todo pensamento contrário, todo pensamento que venha tirar a nossa atenção da tua voz e da tua palavra. Aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo, Senhor. Usa-me como mensageiro para entregar aquilo que lhe agrada e que possa fazer todos nós sairmos daqui entendedores da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Nós vivemos hoje, dia 16 de março, um tempo que para algumas religiões é mais comum, né? Por exemplo, os católicos chamam esse tempo de Quaresma, que é o tempo que antecede a Páscoa. A Páscoa deveria ser para todo cristão, se não o mais importante, um dos mais importantes eventos no nosso calendário, porque ele vai remeter a quê? Ao sofrimento e à ressurreição de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Como dizem por aí, a cruz está vazia e a igreja está cheia. E isso é prova do que Deus está fazendo no nosso meio. E nesse tempo de Quaresma, talvez não seja muito comum para nós, porque nós já jejuamos o ano inteiro, nós já fazemos a nossa, como alguns diriam, né, os nossos votos. A gente já faz isso o ano inteiro, já temos o costume de ler a Bíblia, já estudamos a Bíblia constantemente. Então, para nós, essa rotina de jejum, a espera talvez de uma data específica, para nós é comum, porque todo dia Jesus nasce no nosso meio, todo dia Jesus ressurge nos nossos corações. Todo dia que você lê a Bíblia ou abre os olhos, você já deve dar glória a Deus, porque é mais uma dádiva que Ele dá. Mas nesse tempo que nós vivemos de Quaresma, eu não sei se você tem acompanhado,
mas tem surgido ou tem aparecido um fenômeno chamado Frei Gilson, que é da Igreja Católica. Ele tem se colocado na internet por volta de 4 da manhã e faz esse período de quaresma uma oração, um período de oração lá. Ele tem reunido, pasmem, 1,5 milhão de pessoas por live. Agora, o que mais me chama a atenção é que nesse tempo, o Frei Gilson está sendo atacado, simplesmente porque ele disse uma frase que para nós é tão comum, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Isso não caiu bem aos ouvidos do mundo, aos ouvidos da agenda woke, da agenda de esquerda, da agenda que defende que crianças devem ser abortadas. Recentemente você viu o filme que ganhou o Oscar, né? E esse filme ele é baseado numa biografia do autor. O autor, inclusive, me parece ser filho da própria pessoa que é relatado no livro, né? Só que esse filme não se falou nada a não ser do filme, do que ele trazia, da questão de ser um filme brasileiro, de ser um filme que estava no cenário mundial, né? Com a possibilidade até de uma atriz ganhar o Oscar. Mas eu não sei se você sabe, a principal coadjuvante aí, né? A atriz principal, não a atriz, mas a pessoa que ela interpreta, ela financiou um aborto do filho dela, do próprio autor do livro. Então, existe uma agenda que nós precisamos nos atentar, se você ainda não se atentou. Há uma luta constante contra a palavra de Deus. Há uma luta constante para tentar denegrir a palavra de Deus. Recentemente, eu acho que hoje pela manhã, eu estava com a Elaine tomando café, e eu vi uma notícia que eu falei assim, puxa vida, agora já deu, né? Uma jornalista de um determinado jornal estava acusando a elevação do preço do ovo por conta da sazonalidade que acontece no país. E aí questionaram dela, mas que sazonalidade é essa? E ela explica, nesse tempo do ano existe algo chamado quaresma. E aí parte dos cristãos, e aí vale um parênteses aqui, 22% dos brasileiros se diz evangélico, e o outro restante todo se diz cristão de alguma forma, ou católico, ou espírita, ou de alguma outra forma. E ela explicava, essa sazonalidade se dá por conta da quaresma. Então, o que os católicos, né, os cristãos fazem? Eles deixam de comer carne, que é uma proteína, e passam a comer o quê? Ovo. E a culpa cai em cima de quem? Do cristão que está comendo ovo. Então existe uma agenda para tirar a nossa atenção daquilo que é realmente verdadeiro. E é preciso a gente abrir os olhos para isso. É necessário, porque há um tempo que está se findando. Há um tempo que está se findando. Às vezes a gente olha essas práticas, e aí a gente pode citar a questão dos católicos por guardarem apenas esse período de quaresma, e às vezes a gente que eu digo, nós crentes evangélicos, né, nós queremos olhar para essa prática e colocar neles, olha, está errado, você tem que fazer isso o ano inteiro, mas às vezes a gente acha que a gente está fazendo e a gente não está fazendo também direito. A gente é preciso fazer como dizem por aí, uma meia-culpa. Será que o Frei Gilson está errado em reunir 1 milhão de pessoas? Rodrigo, mas ele é católico, eles adoram imagens. Ok, irmão, mas na sua rede social, como ela está indo? Será que lá tem alguma postagem de Jesus? Será que os meus amigos de trabalho sabem que você é crente? Ou como o pastor já disse aqui, você é um crente 007, ninguém sabe o que você é.
Então é preciso a gente também assumir o posto de cristão verdadeiro e tomar rédeas de algumas situações. Porque lá na frente o que vai acontecer? As pessoas vão dizer: poxa vida, mas você é cristão, por que você não me falou isso? Você é crente, você deveria conhecer a palavra, por que você não me avisou dessas coisas? Então há um tempo que está se findando e a gente precisa ouvir isso. Esse texto que nós lemos, do capítulo 3 de Lucas, começa com um relato de algumas pessoas que trazem para Jesus algo que está acontecendo. No capítulo anterior, no capítulo 12, você vai encontrar Jesus falando sobre uma divisão dos sinais do tempo. E talvez essas pessoas, quando trazem isso, elas querem ouvir de Jesus a seguinte frase: são esses que estão findando o tempo. Mas Jesus não dá muita atenção para isso, não. Jesus não traz isso para eles. O D.A. Carson, ele diz assim, que o relato trazido por esses cristãos, né, pelos apóstolos, ou pelas pessoas que estavam lá, está em consonância com o caráter de Pilatos. Pilatos era um homem sanguinário. Então, trazer essa informação, embora não se encontra nos relatos históricos de Flávio Josefo, você não vai encontrar muita informação sobre isso. Mas quando ele traz essa informação, é de entender por que eles fizeram isso. Pilatos era um cara sanguinário. Possivelmente aquela região e tudo aquilo que estava ocorrendo era de fato uma briga, havia uma divisão e uma tensão política. Então possivelmente aqueles homens que estavam oferecendo sacrifício ali foram abordados pelos soldados romanos e por ordem de Pilatos é mandado eles serem mortos. E o pior de tudo é que disso que acontece é que o templo é profanado nesse momento. O texto diz aí, você pode acompanhar no versículo 1. Alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício. Já seria uma profanação grande misturar o sangue de animais que não estavam de acordo com o rito, um animal aleijado, um animal com manchas, um animal doente, isso já seria uma profanação. Agora, misturar o sangue humano com as ofertas ou as oferendas também era uma profanação e das grandes. Então, Pilatos, governador romano, era conhecido pela sua crueldade, pela repreensão de possíveis rebeliões. O que nos sugere, então, que o conflito ocorrido ali, e Pilatos, para demonstrar a sua força, para demonstrar que quem mandava era ele manda aquelas pessoas serem mortas. E aí as pessoas vêm interpelar Jesus. É interessante que Jesus não se detenha a esses detalhes. Perceba que as pessoas estão falando, estão profanando o templo. Estão fazendo algo que nós devemos abolir, devemos levantar contra, mas Jesus não dá atenção nisso. Lucas não relata, mas fico imaginando porque nós fazemos isso quando vamos contar algo para alguém. A gente tem aquele ditado, né? Que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. No sentido de dar mais ênfase à história. No sentido de dar mais robustez àquilo que a gente está contando. A gente sempre tenta aumentar ou dar um ar de dramaticidade naquilo. Mas Jesus não liga. Jesus não liga para isso. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: tá, ok, você está me contando isso, mas e você? E aí é um primeiro ponto para a gente refletir. Para de olhar a vida dos outros, a vida que os outros estão vivendo, e olhe a sua vida. Às vezes a gente tem essa mania de contar sobre os outros.
A gente tem essa mania, e é natural do ser humano, de contar a vida do outro. Mas será que você tem coragem de contar a sua vida? Eu estava ali orando e Jesus e o Espírito Santo me levou a lembrar de algo que eu tive que tomar uma atitude em casa. A Sofia tem o celular dela e aí eu vi que ela estava baixando muito joguinho e tinha um joguinho lá que eu achei meio esquisito as imagens, até mostrei para a Elaine. Eu falei assim, ok, vai ficar uma semana sem celular e eu vou pôr uma trava nele. Criei uma conta do lado da minha. E toda vez que ela vai baixar alguma coisa, ela tem que vir pedir a benção. E tem lá, quando você vai abaixar o joguinho, ele pede lá, enviar uma mensagem para o responsável ou pedir pessoalmente. Aí ela já veio com o celular, assim, pai, eu posso jogar? Eu vou lá, vejo o que é e libero. O problema é que eu estava pensando ali, tem adulto que precisa de trava no celular. Tem adulto que precisa de trava. Às vezes tem adulto que é mais adolescente do que o próprio adolescente. É um adultescente. Só tem idade. Porque não sabe usar o recurso que tem em mãos. O celular, a sua chave de casa, a sua Bíblia, elas têm o mesmo peso. Todas são santificadas. Ou deveriam ser. Ou deveriam ser. A sua conta do Netflix, de repente você precisa cancelar. De repente você precisa cancelar, porque ela está tomando um tempo que era para você estar orando e lendo a Bíblia. Lucas 13:2, Jesus responde, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Existe uma cena de um filme chamado Milagres no Paraíso, que é a história de uma menininha chamada Anabel, e ela tem uma doença difícil de ser curada. No filme dá a entender que ela é quase rara. E essa menininha, ao brincar lá com a sua mãe, e nesse momento que eles descobrem a doença, eles também são evangélicos, vão para um culto, e uma religiosa, uma irmã da igreja, aborda a mãe, dizendo o seguinte, será que a criança não está doente por culpa de um pecado? Querido que é pai e é mãe, você com seu filho doente ouviu uma coisa dessa? Olha, dá vontade de ir no pescoço, né? Mas às vezes a gente quer atrelar os pecados às coisas dos outros e não a nossa. Às vezes a gente quer apontar, fulano está passando por aquilo porque ele pecou. Fulano está passando por aquilo porque com certeza aquilo é pecado. Aquilo que fulano está vivendo, eu tenho certeza que foi por conta daquilo que eu vi lá atrás. E Jesus aqui, ele está sendo claro. No texto em que ele fala que é uma profanação que as pessoas vêm trazer para Jesus, que é uma profanação que está ocorrendo no templo, Jesus responde assim, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? E da mesma forma que eu vejo nesse relato do filme a mesma coisa. Uma pessoa acusando a outra do filho estar doente. E você sabe, se você não lembra, vale a pena assistir. A menina, num dado momento, ela cai de cabeça dentro de uma árvore com o tronco todo podre lá, e ela tem um encontro com Jesus. Então, a gente não tem o direito de julgar o que as pessoas estão vivendo. A gente precisa parar de olhar a vida dos outros e viver a nossa vida. E viver a nossa vida. Jesus é claro em dar a resposta, será que estamos pensando que os outros são mais pecadores que nós? Lucas 12:48 diz, a quem foi dado, muito será cobrado, e aqui não é só sobre dinheiro, não é só sobre bens, a quem foi dado e muito será cobrado, também está relacionado ao que você conhece da palavra de Deus.
Eu não sei como a gente cantou aqui, o rio de água viva, né? Eu não sei onde você tem ido buscar água. Mas aqui, nessa igreja, pode ser, aqui a água é pura. É a palavra de Deus que é ministrada. Aqui não tem teologia coaching, aqui não tem teologia da prosperidade, aqui não tem teologia de nada disso. Se você, o que você vai ouvir aqui, vai fazer com que você chegue até o pastor e fala, pelo amor de Deus, não coloca mais Rodrigo para ministrar, amém, irmão. Mas entenda que a palavra precisa ser dita. Doe a quem doer, a palavra precisa ser dita. Jesus continua então, mas parece que ele não está satisfeito ainda com a resposta. E aí ele cita um evento que ocorreu, talvez uma tragédia, e se fosse nos tempos de hoje estaria nas manchetes, como a gente vira e mexe vê na TV ou até mesmo na internet, o que estão falando da menina que foi morta, Vitória, se não me engane, né? O que estão falando disso, já para quem às vezes acompanha, você acaba sendo quase que um especialista, um CSI, de tanto você vê aquilo lá, né? Você já sabe onde que vai achar as digitais, você já sabe tudo. Mas Jesus, ele continua, né? E parece que o evento que ocorreu era de conhecimento de todos. Ele cita sobre a torre de Siloé. Ele diz assim, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé. A torre de Siloé, existe alguns entendimentos diferentes aqui. Essa torre ela ficava próxima ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé, se você não lembra, ele está relatado lá em João, onde Jesus cura um cego, ele gospe no chão, faz um lodo, coloca aos olhos do cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé. É esse local aqui. E aí me parece que existia então uma torre. Você vai procurar e vai encontrar diversas definições ou respostas para essa torre. Alguns vão dizer que Pilatos teria pego o dinheiro do templo para construir um arqueduto. E aqueles trabalhadores que estavam ali trabalhando conheciam a origem do dinheiro, sabiam que o dinheiro, que aquela obra era financiada com um dinheiro profanado, com um dinheiro que não era para ser usado para aquilo. E aqui o que ocorre é a queda da torre. E aí as pessoas apontam o quê? Olha, está vendo? Por isso que aconteceu aquilo. Estavam trabalhando numa obra que não era para trabalhar. Todo mundo lá sabia que o dinheiro era profanado. Essa é uma primeira explicação. A segunda, talvez, que os estudiosos trazem é que era uma espécie de prisão, a torre. E aí as 18 pessoas que estavam lá eram prisioneiros. E aí, de novo, as pessoas chegavam e falavam assim, não, tá vendo? Aqueles lá era coisa ruim mesmo, tinha que morrer. Era castigo de Deus. A terceira explicação é que os estudiosos trazem é que a torre era usada para guardar armas dos romanos. E aí os rebeldes, os chamados zelotes, por serem mais afoitos na questão de separação, de afrontar o governo, eles teriam cavado um túnel até a torre, e esse túnel chegou a uma determinada área lá que havia infiltração na torre, e a torre cai sobre eles. Então essas três explicações aqui nos revelam uma coisa: em todas elas havia um apontamento das pessoas. Todas elas as pessoas diziam, é por causa disso que está acontecendo. É por causa disso que as pessoas morreram. E Jesus, ele parece me ser claro aqui, né? Quando ele relata no versículo 6. Vocês pensam que os que morreram, que caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados? Então havia esse burburinho no meio deles. Havia esse dizer no meio deles, que aqueles que morreram eram culpados. E daí
seriam o castigo de Deus. E o segundo ponto aqui para a nossa reflexão é: coisas ruins acontecem a todos nós. Coisas ruins acontecem a todos nós. Considere-se você uma pessoa boa ou uma pessoa má. Coisas ruins, elas vão acontecer para nós. Só que há uma diferença das coisas que acontecem para nós do que as coisas que acontecem para outras pessoas. Nós a encaramos de forma diferente. Quando vemos esse relato, poderíamos chegar então à conclusão de que realmente os que morreram, seriam castigados por Deus. Porém, mais uma vez, Jesus é claro: o que caiu sobre eles, a Torre de Siloé, não eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus não está comparando aqui a um outro grupo de trabalhadores, não está comparando a outros galileus, não está comparando a outros povos. Jesus está dizendo: esses eram mais culpados que toda Jerusalém, e toda Jerusalém é toda Jerusalém, tem lá todo tipo de gente. Agora, as pessoas têm mania de serem preconceituosas quando vem uma pessoa. Talvez aquelas pessoas que estavam lá debaixo da torre, ou passando, ou trabalhando, ou seja lá como for, morreram, talvez todas elas foram apontadas por outras. No sentido de que, olha, realmente o que aconteceu com eles foi merecedor. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Nós não estamos aqui para julgar quem vai entrar no céu e quem não vai. Nós estamos aqui para responder pela nossa vida. Nós não salvamos nossos filhos. Nós dizemos o caminho para eles. Nós não salvamos os nossos cônjuges. Nós tentamos viver Cristo em nós para que ele viva Cristo também, ou que ela viva Cristo. Então a gente precisa entender isso. Muitas das vezes a gente acha que coisas ruins acontecem apenas com pessoas ruins, e que a gente imagina que sejam ruins também. E talvez, se a gente pensasse isso, a gente talvez poderia dizer no nosso interior: está vendo? Não falei? Olha, bem feito. Porque em algum momento do nosso pensamento, esse pensamento demoníaco vem à nossa mente: está vendo? Bem feito, por isso que aconteceu. E a gente precisa se policiar nisso. A gente vive num mundo caído. É óbvio que a gente não quer que as coisas ruins aconteçam para nós, mas a gente está num mundo que não é perfeito. A gente está num Brasil que é tão imperfeito. E pasmem, como eu disse no começo, 43 milhões, irmãos, é muita gente. 22% do Brasil se diz cristão evangélico. E aí eu te faço uma pergunta: esse Brasil que nós estamos vivendo hoje, parece que tem algum evangélico? Está complicado a gente entender isso, mas é preciso a gente tomar as rédeas da situação. É preciso a gente se dobrar em jejum e oração. É preciso a gente tomar alguma atitude no que tange a nossa vida particular, para que um avivamento comece a acontecer. E isso começa a partir da minha casa e da sua casa. Eu não preciso depender de que alguém venha, e como a gente comentou hoje de manhã, venha, ore por um paralítico, ele sai andando, e aí a gente começa o avivamento. Não, o avivamento é na sua casa. A sua família é exemplo para outras famílias, e lá começa a transformação, é lá que começa. E aí o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é: qual é a figueira que nós vamos ser a partir de hoje? A figueira, realmente, na leitura que alguns teólogos fazem, você vai encontrar isso
o entendimento deles de que a figueira representaria a liderança judaica, Israel ou ainda Jerusalém. Mas eu quero que você entenda de outra maneira. Aí Jesus vem e conta a seguinte parábola, que nós lemos. Um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha foi procurar fruto nela e não achou. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Aqui é um ponto. Os teólogos vão dizer que esse cenário que está ocorrendo aqui da vinha e dos 3 anos seria um ministério de Jesus. Aí ele continua: corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: o Senhor deixa mais por 1 ano, eu cavalei ao redor dela, a adubarei, se der retorno o ano que vem, muito bem, se não, arranque-a, ou em algumas versões, como a gente leu, corte-a. Existem então algumas chaves preciosas aqui nessa passagem. A primeira: os frutos não aparecem antes das folhas. É verdade que se você for estudar a questão da figueira, você vai ver que ela é o contrário de algumas frutas que a gente conhece. Ela dá primeiro o fruto e depois as folhas. Se dela der folhas, é sinal que ela não vai dar frutos. Mas via de regra, as folhas é o que aparece primeiro. Então, irmãos, eu quero trazer isso para a nossa vida cristã. É preciso nós querermos nos desenvolver primeiro. Antes de querer dar fruto, você precisa querer se desenvolver primeiro. Antes de querer estar, como a gente diz, em evidência, você precisa estar certo daquilo que você está fazendo. E não é certo do que você está fazendo dentro da igreja, é fora da igreja e dentro da sua casa. Aí, o segundo ponto é: os frutos são procurados e não oferecidos. O texto é claro e que ele diz que foi procurar frutos. Não se preocupe, queridos, quando você está servindo ao Senhor, tendo uma vida reta, não se preocupe, os frutos vão aparecer. Não é as pessoas, você não vai precisar mostrar para ninguém, as pessoas vão ver. Vai ficar tão nítido e claro como o raiar do sol que a gente falou hoje de manhã. O terceiro ponto aqui é: você está disposto a esperar? Lá em Levítico 19, 23, há uma orientação clara, mas que sempre estamos dispostos a esperar. Porque o primeiro é necessário que os frutos sejam consagrados ao Senhor. Lá você vai encontrar essa orientação. Existe um tempo em que o fruto, ele não era consumido pela família. A pessoa plantava, a planta dava o fruto, mas aquele fruto, os primeiros frutos não eram. Só que o fruto de uma planta, deixa eu te lembrar, não é que nem o supermercado, não. Você vai lá, você compra um fruto, daqui 2 dias você vai lá e compra outro do mesmo tipo, não. Ele deu fruto agora, ele só vai dar fruto no próximo ano. E lá há uma orientação clara que existiam períodos, primeiros frutos não eram para ser consumidos. Era necessário esperar. O fato é que às vezes a gente não quer esperar. Às vezes a gente ora por emprego e não quer dizimar. Às vezes a gente ora por uma situação de saúde e nem volta para agradecer Jesus. A gente às vezes ora por um livramento e nem se lembra de Jesus. E isso é um problema, porque a gente vive realmente num mundo muito agitado. Nós já estamos em março. Parece que foi ontem, que estávamos em janeiro ou em dezembro. Mas as coisas vão tão rápidas que fazem a gente realmente se esquecer um pouco disso. Mas a gente precisa parar e pensar que eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu posso orar, eu posso jejuar por aquilo, mas é necessário eu ter calma. No tempo certo, Deus vai te mostrar o tempo certo de agir.
Quantas pessoas nos deixaram ano passado, que nem estão no caminho do Senhor mais, segundo o que a gente sabe? Era para ter esperado, não era para ter tomado uma ação emocional, era para ter tomado uma ação racional. E a gente falou tanto disso aqui. O quarto ponto, a figueira não pode inutilizar a terra. E o que é inutilizar a terra? Existem estudos em que a planta, quando ela não dá frutos, ela vai consumindo os nutrientes da terra que está ao seu lado. E isso faz com que as outras plantas que estão ali ao redor dela sofram, porque ela está perdendo os nutrientes que a outra está consumindo. Se você se enxergou como eu tenho trazido esse exemplo, e eu quero que você medite nisso. Embora os teólogos vão dizer que era Jerusalém, era Israel, eram outros povos, eu quero que você, por um momento, se enxergue como uma figueira. Será que eu estou só ocupando o tempo na terra e consumindo nutrientes e não dando frutos? Será que eu estou tirando a oportunidade de outros frutificarem e eu estou só consumindo eles? Eu tenho costumado a abrir no meu Instagram um tempo de oração para as pessoas que estão lá. E aí uma pessoa, um rapaz, até mostrei para a Elaine, um rapaz, eu não sei quem é, mas ele mandou mensagem depois, né? Ele pediu oração, eu respondi para ele que estava orando, mandei oração para ele. E ele respondeu ontem para mim à noite, ele falou assim: irmão, ora por mim porque eu estou afastado do caminho do Senhor e eu preciso voltar. Eu respondi para ele: irmão, você precisa tomar uma atitude, porque não é a minha oração que vai fazer você voltar para os caminhos do Senhor, é a sua atitude, é a sua atitude. E aí eu falei para ele, eu já estava ministrando, já estava com essa ministração pronta, eu falei para ele: leia Lucas 13 e responda para você mesmo, qual é a figueira que você quer ser? Você quer ser a figueira que vai ser cortada, arrancada? Ou você quer ser a figueira que vai dar frutos para a sua família? Porque eu falei para ele: você é homem, você é o sacerdote do seu lar. Eu não sei qual é a sua história com a sua família, mas existe uma geração que vai vir através de você. E nós precisamos tomar essa rédea, nós precisamos entender que, embora eu seja sacerdote do lar, ou você mulher, ou você homem, você precisa tomar a situação, rédea da situação. Então é preciso nós entendermos isso. O que mais me choca aqui, e eu quero que você preste atenção nisso, e é de dar frio na espinha. É de dar frio na espinha que o viticultor não vai cortar a figueira. A imagem ou a leitura que se faz desse viticultor aqui é o próprio Jesus. E o que está mandando ele cortar, ou que está vindo visitar ele, é o próprio Deus. E aí é uma coisa que, irmão, você precisa entender isso. Jesus dizendo: corte-a. O que ele está querendo dizer aqui, entre linhas, é: olha, eu não quero nem tocar a mão depois de um ano. Depois de um ano que o Senhor voltar aqui, e depois de eu ter adubado, ter cortado ela, ter tratado ela, pode vir arrancar, porque o texto diz isso. Ele diz assim, ó: se der frutos no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Ele não está dizendo eu vou cortar, ele está dizendo corte-a. Então é como Jesus dizendo: ó, eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Se você não entendeu, vai vir alguém aqui cortar. Em outras versões diz arrancar. O que é arrancar? É retirar até a raiz. É retirar até a raiz. E sabe qual que é a raiz sua? É a sua descendência. Então a gente precisa entender isso. Há uma mensagem aqui. A figueira dessa parábola aqui deu frutos, a gente não sabe. Não sabemos, mas o ponto é que a tolerância de Deus, ela tem limite. A tolerância de Deus aqui parece que ela tem limites.
o texto é claro, ele fala: eu estou vindo aqui há 3 anos e não estou vendo frutos. E aí é como Jesus dizendo: não, espera mais um pouco e mais 1 ano, e se ela não der frutos, corte. Há uma contabilidade aqui na questão de anos, se era milênios, se era 1000 anos, eu não sei, irmãos, mas eu sinceramente eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver, e eu quero convidar você a também entrar nessa. Não espere, irmãos, que o tempo se finde, porque talvez não tenha tempo para nós. Talvez não tenha tempo para essa atitude que você tem tomado. Talvez, como foi dito no domingo passado aqui, é tempo de você pedir perdão. E se você não teve essa coragem domingo passado, ainda dá tempo, porque você está aqui ainda. Seja para um familiar, seja para um amigo, seja para quem for, irmão. Talvez você vai chegar para a pessoa já vai te esculachar ainda. Mas, como diz por aí, é como um cachorrinho, né? Ouve quieto e sai calado, porque a sua parte você fez. Não temos o direito, então, de brincar com a misericórdia de Deus, e essa misericórdia é grande. A misericórdia de Deus é grande. Mas uma coisa é certa: o juízo virá. O juízo virá. O teólogo Simon Kistemaker, ele comenta sobre esse texto, ele diz: o tempo da graça concedido ao pecador deve ser usado por ele para quê? Para se arrepender-se e voltar o mais rápido possível para Deus. Nós falamos aqui, eu creio nisso, Jesus vai voltar. No coletivo ou no individual? O pastor comenta brincar aqui com a gente, né? A gente não sabe o prazo de validade nossa. Mas é preciso a gente voltar correndo. O evangelho consiste em um mendigo falar para o outro aonde tem pão. No passado, enquanto nós éramos líderes de célula de outra igreja, nós fizemos um movimento, acho que o pastor lembra disso, sobre levar o café da manhã na frente do hospital municipal. E naquela época havia, não sei se ainda tem, mas havia bastante morador de rua em São José, bastante mesmo. E ali, naquela região do hospital municipal, onde tem a pracinha, o pessoal dormia ali, consumia droga. E a gente foi lá, acho que foram 2 dias, se eu não me engano. E a gente foi lá, foi levar o café da manhã, preparamos lá uma mesa entre o pessoal da célula e estamos lá conversando, e vinha um e vinha outro. Ok, no primeiro dia veio pouquinha gente. No segundo dia, irmão, brotou morador de rua que eu nem sei de onde veio. Era muita gente. Era muita gente. E aí o evangelho é isso. É um mendigo falando para o outro aonde tem pão. Por mais que nós tentamos conhecer a palavra de Deus, Deus não está numa mesa de cirurgia para ser dissecado, ou num tubo de ensaio para ser observado. Mas a palavra dele está para nós retirarmos as preciosidades que ele quer falar para nós hoje, nesse tempo. Nesse tempo. Há um convite de Jesus nesta noite. E um convite simples. Ele te chama ao arrependimento. Não foque no pecado dos outros. Não foque na vida dos outros, foque na sua. Se eles estão vivendo a sua vida religiosamente ou fingindo ser religiosos, irmãos, o máximo que nós podemos fazer é orar por essas pessoas, mas não julgá-los. Mas não julgá-los. Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, o que Ele quer encontrar em mim e em você são frutos. São frutos. E não apenas de aparência cristã, mas de um verdadeiro cristão, que amou a palavra dele e não a negou em nenhum momento. Em nosso país, nós somos muito bem afortunados, porque nós não sofremos perseguição aqui religiosa. Você pode citar, mas tem fulano lá que, tudo bem, tem um caso, vamos dizer que realmente tem um caso isolado ou outro.
Mas tem um país aí que recentemente tem sofrido com a morte de muitos cristãos. Muitos cristãos. E a gente tem a graça de poder vir num domingo à noite cultuar. Se você tem a liberdade também de, se Deus te chamar para isso, ir numa praça pregar. Você tem essa liberdade, mas muitos não têm. Então é necessário a gente realmente entender quais são esses frutos, né? No texto que lemos, Jesus repete 2 vezes: se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ele repete 2 vezes isso, quando ele fala dos galileus que estão sendo mortos e o sangue está profanando o templo, e quando ele fala sobre os 18 que morreram. O texto é claro: mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. É necessário arrependimento. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas a hora de arrepender-se é agora. É hoje, não é amanhã. Não é daqui 3 horas. É você chegar na sua casa hoje e fazer uma oração sincera para o Senhor. Porque na real, irmãos, como eu falei, vai que amanhã se acorde morto. Vai que amanhã você não esteja aqui. Você abre os olhos e, como dizem alguns espiritualistas, você acorde no escuro. O tempo de arrependimento é hoje. Diante disso, a condição parece ser única, mencionada por Jesus aqui, como Pedro expressou em 2 de Pedro 3, versículo 9. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça, mas se não houver arrependimento, irmão, se não houver arrependimento, não haverá entrada no céu. Eu sei que talvez amanhã você tenha um dia difícil lá no seu trabalho. Você tem um dia difícil, talvez com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Mas a gente precisa parar de olhar a vida alheia e começar a olhar a nossa vida cristã. Nós somos o outdoor de Cristo para as pessoas. Eu não tenho vergonha nenhuma de usar a camiseta da igreja, mas eu me preocupo quando eu uso, porque às vezes eu posso estar dando um mau testemunho. E não só um mau testemunho da nossa igreja, mas do Evangelho de Cristo, o que é pior. Porque aí, ao invés de eu trazer as pessoas para Cristo, eu estou afastando elas. E não é isso que Jesus quer de nós. Então há um tempo e precisa ser o arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Cristo está à porta, os sinais estão aí. E há uma necessidade tremenda neste mundo para conhecer o verdadeiro cristão. E principalmente no nosso país. Principalmente. Alguns empreendedores, eles gostam da situação caótica de países. Sabe por quê? Porque quanto mais bagunçado tiver o negócio, qualquer coisinha que você faça já vira uma coisa estrondorosa. Eu disse recentemente, deram um prêmio para uma pessoa que foi feito um livro, foi feito um filme, e na verdade ela financiou um aborto. Quantos cristãos estão sendo vítimas de tanta coisa e às vezes a gente não faz o que é a nossa maior arma, uma oração. Uma oração. Amém, irmãos? Feche os seus olhos.